Muito bem. E agora o nosso próximo assunto foi, aliás, você aí de casa que pediu para a gente. Trabalhar ou estudar no exterior faz parte dos planos dos brasileiros, sendo que na maioria das vezes, para sair do país é preciso tirar um visto, ou seja, enfrentar longas filas lá na alfândega, ter uma carta convite de alguém que viva no local onde se deseja entrar. Mas você já se perguntou como fazer para que essa não seja uma tarefa tão complicada? Para alguns essa possibilidade existe e apesar de ser burocrática, apresenta muitas vantagens. Nós estamos falando da obtenção de outra nacionalidade. Pois é, se você tem dúvida se pode ou não pode conseguir dupla cidadania e se pode, quais os documentos necessários, para responder tudo isso para a gente nessa noite, já aqui conosco na Casa do Mais Vida, Domênico Morra, Renato Lopes. Renato, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa nessa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, obrigado. Falando de um assunto muito importante, hein? Dupla cidadania. Pois é, vamos tirar todas as dúvidas do pessoal de casa, começando, a tentar entender o que é a dupla cidadania e quais as formas possíveis de se obtê-la. Certo. Normalmente, o que se entende pela dupla cidadania é você obter uma segunda, ou terceira, ou quarta cidadania, desde que você consiga comprovar a ligação daquele estrangeiro até você requerente. Essa é a base de todas as cidadanias, né? De todos os processos. Então, você conseguindo comprovar, você tem uma dupla ou terceira nacionalidade. Dá para explicar, assim, passo a passo, como que a gente pode obter essa dupla cidadania? Quais são os documentos necessários? Normalmente são certidões, os países nos quais podem oferecer, eles oferecem através de comprovações. São certidões de nascimento, seja daquele antenato, daquele estrangeiro que nasceu naquele país, certidão de nascimento dele, depois a certidão de casamento dele, depois a certidão de nascimento e casamento, até chegar nos requerentes. Mas isso é a base. Mas para cada país existe uma regra diferente, né, para se obter a cidadania de cada nacionalidade, né? Portuguesa é diferente, da italiana, da alemã, da espanhola, cada uma tem suas regras. Mais difícil, é só para a gente saber ou não. Aí, de repente, ele falou assim, a cidadania portuguesa é mais fácil. Ele fala, eu vou lá tentar a cidadania portuguesa. Não é, mas é verdade. Não, existe sim, essa pergunta é bastante comum. Não é que é a mais fácil, por exemplo, no qual nós somos especialistas, que é a cidadania italiana, ela não requer e não tem limites de gerações para que se peça ou para que se faça o pedido. A portuguesa, por exemplo, já é limitada a netos, espanhóis, se eu não me engano, também a netos, alemães para filhos. Então, normalmente a gente fala que a cidadania italiana é a mais fácil. Tinha que ser, olha aí, tudo bom na gente. Ó, o meu é Parpinelli, hein? Já vamos conversar. Pronto. Dani, já Pronto, imaginou? falei que ele ia pedir a cidadania, qual fosse mais fácil ele ia pedir. Agora, só de falar assim, parece que o prazo para conseguir essa cidadania é bem longo, ou não? Na teoria, sim, mas na prática, não. Se você for obter o pedido através dos consulados italianos locais, ou de São Paulo, Rio de Janeiro, onde o consulado italiano está presente, em média entre 12, 10, 7 anos, tá? Mas os processos feitos na Itália, nós temos prazos entre 12 a 18 meses. São processos feitos no fórum em Roma, são processos feitos judicialmente. Entendi. Agora, vamos supor que a gente não consiga todos os documentos, tá? A gente precisa lá no número X de documentos, falta um aqui, outro lá, ou de repente a gente não consegue a grande maioria. Existe mesmo assim a possibilidade de nós termos a dupla cidadania? Infelizmente não. Infelizmente, como eu disse no começo, você tem que ter uma comprovação de que ligue aquela pessoa até você. Se você tem um interrompimento de algum documento, supostamente você está interrompendo o processo, então você acaba não tendo como prosseguir. Existe, por exemplo, substituição de documentos, isso não é possível? Em alguns casos, sim. Por exemplo, é exigido certidão de nascimento da pessoa, mas no período a pessoa não registrou no cartório. Ela foi registrada na igreja, o batismo, por exemplo, é aceito para o processo. Tanto o matrimônio também celebrado na igreja também é aceito para o processo, né? O pessoal de casa está perguntando, então, quem tem direito à dupla cidadania? Só para ficar claro.
quem? Filhos, netos, bisnetos, trisnetos, de qualquer geração que tenha ligação com aquele italiano. Desde que consiga comprovar. Exatamente. Então não adianta falar, minha tataravó era italiana, mas eu não tenho, de repente, o documento... Mas a gente presta orientação para que onde se chegue nessa documentação da tataravó, do tataravô, do bisavô, do avô, quem seja. Agora, acontece em muitos casos, é muito comum de repente, a grafia do nome ter mudado, ou de um documento está escrito de um jeito, no outro está de outro jeito, e aí esses documentos não batem. Nesse caso, tem como tirar a dupla cidadania? Tem como resolver esse problema? Tem. Se os processos feitos aqui no consulado, o consulado tem exigência que se arrume todos os nomes. Processos feitos nas comunes, no qual nós não trabalhamos mais, também exigem correção de nomes. Os processos feitos por via judicial dispensa a correção dos nomes, dependendo a gravidade da correção. Muito bem.